Eu estou estudando o Giotto porque eu estou realmente indo para a cidade de Assis ver a catedral, ver as obras mais antigas dele. Então, estou compartilhando com vocês aqui o que eu venho estudando. E não é nada muito programado, é uma coisa meio que espontânea, como se fosse uma conversa. Se você tiver alguma informação a mais que eu não conheço, por favor, compartilhe comigo. Bom, Giotto, ele provavelmente o nome dele era uma abreviação, só para começar uma notinha assim que ele provavelmente chamava Ambroggiotto e as pessoas carinhosamente chamavam ele de Giotto, Giotto di Bondone, é o nome da família dele. Ele nasceu provavelmente, na verdade ninguém sabe, provavelmente num vilarejo ou na Toscana, ou na Úmbria, no sul da Úmbria, ou no Lácio, no norte do Lácio, né? Ali tem uma região que faz fronteira, né? A Úmbria, o Lácio e a Toscana. Mas ele ficou muito conhecido na Toscana, em Florença, né? Por conta dele ter construído o campanário. A igreja, a catedral florentina é o cartão postal da cidade e a gente fica mais atento com a cúpula, mas o campanário é aquela torre do lado. Você pode ver aqui, eu vou colocar a foto, e é maravilhoso. Ele era, na verdade, arquiteto, ele se tornou um arquiteto e ele pintava maravilhosamente, mas a profissão dele, na verdade, era ser arquiteto. Ele nasce em 1267, provavelmente, então ele está nascendo ali no século XIII, e essa época é marcada pelo estilo gótico. Gótico e pré-renascentista. Bom, o Giotto, ele era pastor, a família dele era pastor de ovelhas, e ele, quando criança, acho que ele tinha uns 12 anos, ele, obviamente, período medieval, ele trabalhava para os pais, né, ele era pastor, e o tempo que ele ficava observando as ovelhas, ele ficava desenhando nas pedras, desenhando as ovelhas nas pedras. Isso fez com que um artista da época, Cimabue, que é até um nome que não soa italiano, ele estava passando pela cidade e ele viu a criança pintando e viu o talento do Giotto. Ele resolveu então ser o mestre do Giotto. E logo, bom, ser mestre de um gênio deve ser uma das coisas mais interessantes e mais difíceis, porque logo o Giotto se superou as técnicas que estavam sendo ensinadas, e tem uma lenda de que ele pintou uma mosquinha no rosto do mestre dele, e todo mundo batia no rosto do mestre para tentar matar a mosca, tão realista e naturalista que era a pintura. Por que o Giotto é considerado um pai do Renascimento? É que pelo fato dele ser um arquiteto, a mente dele pensar através da geometria, das regras da arquitetura, ele vai trazer uma dimensão diferente nas pinturas, vai ter uma tridimensionalidade. O Giotto, ele traz a figura religiosa para a vida cotidiana, ele naturaliza a imagem. Então ele vai pintar, por exemplo, Jesus crucificado pela primeira vez. As pessoas vão ver um Jesus que sofre, um Jesus que está pálido, que está com olheiras, que está com sofrimentos, que está com sangue. Até então o sangue ele não era tão presente na pintura. Aliás, não era, se eu não me engano, era até proibido. A figura de Jesus era mais que congelada, era a figura de Deus na cruz. E Giotto vai colocar de uma forma diferente, ele vai realmente colocar um homem sofrendo, crucificado, sendo martirizado. Por exemplo, outra pintura interessante que é a da vida de São Francisco de Assis, na qual ele está, é um momento em que ele está doando as próprias roupas para um estrangeiro. E ele vai pintar toda a cidade de Assis atrás, e isso é de uma forma meticulosa, de uma forma bem detalhada. Ele vai dar proporção, ele vai trazer naturalidade. O Giotto vai ser convidado pelo Enrico Scrovegni a pintar a capela que é conhecida como Capela da Arena ou Capela Scrovegni, e é em Pádua.
Essa capela retrata a história e a vida de Maria até Jesus, como se fosse um filme. Ele pinta absolutamente todos os momentos, os principais momentos, e ele retrata como uma novela, como pessoas mesmo, de verdade. Elas não são mais figuras mitológicas, vamos dizer assim, que era o que era representado antes. Você tem casamentos de Maria, os pais, a presença dos pais, os personagens todos. Ele utilizou mesmo gestos e expressões humanas. Na morte de Jesus também é muito interessante, as pessoas chorando, lágrimas, ao rosto de dor, de tristeza, até os anjos choram. Aliás, os anjos é bem interessante como ele retrata, porque no resto do Renascimento os anjos vão ter um formato de humano completo. São pessoas com pés, com mãos, e eles estão na terra andando. E o Giotto, ele representa os anjos no céu de uma forma mais etérea, com o rosto, com as mãos, mas não com os pés. Eles se desfazem nas nuvens. É bem interessante essa forma como ele retrata os anjos. E uma outra pintura que eu acho interessante é a estigmatização de São Francisco de Assis. Ele utiliza aquele fundo dourado do estilo gótico, e ele é uma transição, aliás, porque ele pinta Jesus aparecendo no céu, e esse Jesus ele está dentro da iconografia bizantina, se você vê os detalhes. E ele desenha Jesus como anjo, com aquelas asas dos anjos mais próximas à descrição da Bíblia. Os historiadores consideram Giotto pai do Renascimento, porque antes a pintura era mais congelada, mais idealizada, e ele traz a humanidade para dentro da pintura. Mas talvez ele tenha se espelhado em pinturas antigas, porque se você for ver na antiga Roma, as pinturas eram mais humanizadas e os deuses eram vistos de forma mais humana. Se você for ver os retratos de Al-Fayum, que é a colônia romana, que seria o Egito, e era uma colônia romana, primeiro século antes de Cristo, ali você tem retratos de funerários que são extremamente realistas, extremamente naturalistas. Eu espero que você tenha gostado. Ele foi um cara que mudou a forma como nós enxergamos o mundo, principalmente a arte ocidental contemporânea. Ele é o pai do Renascimento, ele é a inspiração por todos os outros artistas que vêm depois. Ele ficou muito reconhecido, foi muito famoso, reconhecido, e viajou por toda a Itália e é copiado e inspirado pelos grandes artistas aí do Renascimento. E é isso aí. Se você gostou, dá um like, compartilha, escreve algum comentário, faça alguma correção. Eu tô aqui aprendendo também e vamos aprender tudo junto. Tchau!